Eleições 2018, o desafio para o próximo presidente da República. O setor de transportes trará desafios na área econômica e de infraestrutura para o futuro ocupante do Palácio do Planalto. Reportagem áudio e vídeo, Fernando Martins. O futuro nome que ocupará a cadeira principal do Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro de 2019 terá que lidar com muitos problemas brasileiros. Um dos assuntos que demandará atenção especial do futuro presidente da República é a questão de logística e transportes. Neste ano, a greve dos caminhoneiros escancarou a grave falta de habilidade de políticos em dialogar com a classe, bem como de encontrar maneiras de minimizar preços de combustíveis. Esta é, inclusive, a opinião de Taiguara Helou, presidente do CETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo. Se a economia cresce, o setor cresce de 3 a 4 vezes. Se a economia cai, o setor cai de 3 a 4 vezes. E tem uma explicação técnica por que desse fenômeno. O setor ele é responsável pelo transporte da matéria em diversas fases da produção. O mercado de transporte de carga tem sofrido e foi muito impactado com a crise econômica. A questão da infraestrutura também não pode ser esquecida, mas para isso é necessário todo um novo planejamento logístico. Taiguara Helou aponta que hoje o modal rodoviário enfrenta estradas intransitáveis pela baixa qualidade ou inviáveis pelo alto preço do pedágio. Não é apenas pensar em construir estradas. A gente tem que pensar num planejamento logístico mais eficiente para o nosso país, com cada modal desempenhando a sua função em determinadas fases do processo logístico. Não estou aqui querendo dizer que estamos criando concorrência com o modal transporte rodoviário de cargas, não é isso. A gente quer encontrar um modelo onde que o país possa ser mais eficiente, portanto, possa voltar a crescer com maior velocidade, mas com maior qualidade. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, o país conta com pouco mais de 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, contra mais de 1.300.000 quilômetros de estradas de terra. José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Fiesp, reforça a importância de discutir os transportes no Brasil, por ser fundamental para a competitividade do país. Roriz Coelho aponta que para poder movimentar os produtos, tanto para o mercado interno como externo, outro ponto que merece a atenção dos governantes está no combate ao roubo de cargas e incremento na segurança. Segurança, primeiro, porque encarece a movimentação de produtos. Os seguros ficam mais caros, as empresas têm uma janela menor para trabalhar, porque muitas vezes cargas não podem chegar em determinados horários, você precisa de escolta, você encarecendo o preço do transporte, você vai encarecer também o preço do produto final para o consumidor. O futuro presidente do Brasil ainda terá que pensar em como efetivar as ferrovias, abandonadas há décadas, criar melhor aproveitamento do transporte fluvial e ainda cuidar da estrutura de portos e aeroportos. Com a greve dos caminhoneiros, Vila, aliás, ontem você falava disso aqui, e agora os candidatos falam nessa história do transporte por ferrovia. Tinha desaparecido do debate brasileiro, ninguém falava nada, tal. Se falava, aí reapareceu, aí começaram a falar em modal, virou expressão da moda, modal. Ninguém sabia direito que era tal. E os candidatos, veja, não tocam quase, ou raramente tocam nessa questão, e isso é hiper importante. Ontem mesmo falamos que o que sobrou, e é importante, é o transporte de cargas, né? Que tem muita gente que acha que não tem ferrovia porque desconhece, né? Basta ver a região do centro-oeste, né? E o transporte de cargas, no caso de grãos, né? Fundamentalmente, mas não só, é utilizado pelas ferrovias. Agora, no caso de São Paulo, que tinha uma malha ferroviária fantástica, eu lembrei ontem da década de 20, do século 20, quando o estado era cortado por ferrovias, né? Houve um processo paulatino de destruição dessas empresas, depois veio a FEPASA, vamos lembrar, né? A FEPASA, e depois da FEPASA, que levou à destruição final, aí teve um processo de privatização. As estações ferroviárias no interior de São Paulo viraram centros culturais. Tem várias cidades, se vocês observarem, quem está nos ouvindo e nos assistindo, sabe que a estação ferroviária acabou virando centro cultural e as ferrovias perderam sua importância tal. Então, isso é central. Agora, é uma coisa que se faz em médio e longo prazo, não se faz a curto prazo. Agora, tem de investigar porque aquelas nunca terminam, a ferrovia Norte-Sul. Segundo ponto, rapidamente, é a questão das hidrovias, né?
Poxa, as hidrovias são importantíssimas, tal, e são muito mal usadas no Brasil. Tem alguns locais em que o transporte por rios é bastante eficaz, tal. Também vamos lembrar quando chega usando o rio Tapajós, que a gente fala aqui muito pouco do centro-oeste e da região norte e tal, mas tem a saída por ali, que é no caso da ferrovia. Agora em São Paulo ainda é muito mal utilizado. Imagine também uma hidrovia de transporte de passageiros. O que seria se nós pudéssemos transformar o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, imagina, né, de um transporte de passageiros? Será que é impossível alguém sair da Penha e chegar à cidade universitária? Que poderia, né, se nós tivéssemos um pouquinho uma divisão de urbanismo, mas nós tivemos no máximo péssimos administradores da cidade de São Paulo. Eu acho importante a gente falar desse tema que faz parte do tema maior infraestrutura. Eu já falei aqui uma vez no programa que num ranking de 134 países, o Brasil ocupa a posição de 116 no ranking de qualidade de infraestrutura, e ter boas estradas é algo que favorece o desenvolvimento de uma forma muito direta e clara. Veja o caso de São Paulo. São Paulo tem as melhores estradas do país e tem um interior mais desenvolvido também. Aí alguém poderia falar, mas isso é o ovo e a galinha, porque por ter o interior mais desenvolvido, tem dinheiro para construir as estradas. Realmente fica difícil dizer. O ponto é que com boas estradas você garante esse fluxo, essa capilaridade do comércio, da economia do interior com a metrópole. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, a quantidade de boas estradas por quilômetro quadrado é mais de 10 vezes maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Então, o brasileiro que adora se comparar com os Estados Unidos pode ver que se a gente quer chegar lá, tem muito trabalho pela frente.